Prontinho. Ótimo. Bom, então, boa noite para todos nós, né? Que nós sejamos aí muito bem-vindos a mais um estudo do nossa doutrina, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje nós vamos continuar o estudo das leis divina ou natural. E hoje nós vamos adentrar no tema bem e o mal. Mas antes de mais nada, né, nós vamos nos preparar, nos harmonizarmos e vamos iniciar com a leitura do capítulo 2 da Agenda Cristã, que será realizada pelo nosso colega Paulo. Na sequência, a Viviane vai fazer a prece inicial para a gente, e depois da prece, o Plínio vai entrar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é o Cristo Consolador. Os itens são os 3 e o 4, tá certo? Então, bora lá, gente, vamos começar. Gente, eu consegui entrar, desculpa aí bom, agora. Paulo. Entrei pelo celular aqui, porque pelo computador não dá. Tá certo. Posso começar? Pode começar, Paulo, por favor. Então, tá bom. Então, Agenda Cristã, o capítulo 2, Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem guardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefício. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seu ponto de vista. Lembre-se que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com o Cristo, há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Quando eu li, eu senti a necessidade de fazer algumas definições, né? Principalmente já a partir do título, né? Então, quando você fala em princípios redentores, para você poder entender o texto, então, o princípio é aquele que serve de base, lhe dá a razão ou a causa primária. Redentor, né? Que é capaz de redimir, ou seja, de libertar. Então, já a partir do texto, do título, né? É um título já bem forte, né? São os princípios que podem te libertar. E aí, quando ele coloca que Deus é o tema central, né? Então, Deus está acima de tudo. E algumas regras de conduta e algumas regras que podem te fazer bem. Então, deseja o bem. Então, desejar o bem por quê? Porque você é bonzinho, simplesmente?
Não, mas porque desejar o bem vai lhe atrair também o bem. Então, a questão de você colocar sentimentos bons, né? Fluidos bons no universo. Respeite as pessoas, as ouçam, não apenas a escute. Né? Então, a questão de respeitar outras pessoas, de você enxergar outra pessoa, de você as ver como pessoas, como irmão. Então, é algo muito difícil, mas é algo que nós precisamos treinar. Também, dentre tudo o que eu acabei lendo, algumas coisas que eu tirei, a questão de você, de repente, como você usa as palavras, né, para conversar, para você falar com as pessoas. E muitas vezes nós usamos em tom crítico. Então, de repente, você prestar atenção na forma como você fala e, de repente, praticar uma fala mais ativa, né, que permita a troca e não a ideia da crítica, né, da imposição das suas ideias, né, dos seus princípios. E a questão de viver leve, né, de forma simples, valorizando todo o tempo que nos é dado. Então, eu acho que foram mais esses pontos que acabaram me chamando bastante atenção dentro desse capítulo. É isso mesmo, Paulo. E você tocou em 2 pontos bem importantes, né? Além da escuta ativa, né, o como a gente se porta e como a gente fala faz toda a diferença, né? Então, a forma como eu me expresso é muito importante, porque a forma como as pessoas estão recebendo é muito diferente uma das outras. Então, achei bastante bem colocado. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa leitura? Oi, Paulo, pode falar. Eu ia falar que eu lembrei de uma passagem lá do filme do Divaldo, que eles estão lá na mesa e eles estavam conversando com o obsessor e o rapaz ordenando, e depois vem a senhorinha e, com toda calma e amor, acaba conversando e a Fez questão toda a não está diferença, né? não tá na imposição, né, das palavras, mas na moral, né? Como, né? A sua moral, na força do amor. Acabei me lembrando disso também agora. É verdade, tem razão. Alguém mais? Senão a gente vai para a nossa prece inicial. Podemos? Viviane, vamos lá. Seu microfone está fechado, viu, Pline e Viviane? Vamos, então, nesse momento, nos concentrando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender sobre a doutrina que nos fortalece no caminho do bem e pedindo muita luz para os nossos professores, nossos orientadores, para que eles possam nos ajudar à compreensão da aula de hoje. E também, Senhor, pedindo a sua luz para que nós possamos aprender tudo aquilo que nos é necessário, a fim de que possamos ser melhores hoje do que ontem e que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Vamos lá agora ouvir o nosso evangelho, né, Plínio? Isso. Então, hoje nós temos o capítulo 6, o itens 3 e 4, o Consolador Prometido. Começando, então, Jesus, sabendo de sua volta ao plano espiritual, no momento da última ceia com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominado Espírito de Verdade. Esse Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida, que conduziria a eles e ao mundo a verdade plena. Então, essa promessa de Jesus de enviar o Consolador, e porque podemos situar o Espiritismo como esse Consolador prometido por Jesus, é o que nós vamos ver a seguir.
As palavras de Jesus no item 3, que fala sobre o Consolador prometido, parece bem clara a ideia de que Jesus se dirigia a toda a humanidade e para todos os tempos, demonstrando como conhecia o futuro e suas necessidades. Jesus sabia que somente o amor a ele impulsionaria seus discípulos a prosseguir na divulgação de seus ensinos, através da palavra e do exemplo. Por isso que se diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, na mente, no coração e nas ações. E os discípulos o fizeram, com tanto amor que seus ensinos não se perderam, chegando até nós, sendo hoje percebidos com mais clareza para permanecerem para sempre conosco. Durante a história da humanidade, houve, segundo o ensinamento dado pelo discípulo superior, 3 revelações. É o Decálogo, que é as Escrituras, que constitui a base divina da lei mosaica, o ensino moral contido no Evangelho e o Espiritismo. A primeira revelação de Deus está personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está personificada em pessoa alguma. As 2 primeiras foram individuais, já a terceira é coletiva, eis aí o caráter essencial da revelação espírita. Então, o Espiritismo ele entra exatamente nesse contexto, já que possui explicações lógicas, claras e concretas para as causas do sofrimento. Então, agora vamos ver por que o Espiritismo ele tem o sentido consolador. A palavra consolador é um substantivo que deriva do verbo consolar. Consolador, portanto, é aquele que consola, que diminui a dor ou a aflição, que está junto de outro que sofre. É interessante lembrar que o Consolador não interfere diretamente, mas atua por meio de palavras, procurando auxiliar o consolado a passar um momento difícil. Passando no item 4, Kardec apresenta o Espiritismo como sendo esse Consolador prometido por Jesus, consoante as revelações dos Espíritos, com argumentos comprobatórios. Jesus promete um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que viria mais tarde, quando a humanidade estivesse mais desenvolvida, mais amadurecida para conhecê-lo. Esse outro ensinaria todas as coisas e faria os homens lembrar de tudo o que ele ensinar. Se por um lado o Consolador viria para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não pudera ensinar tudo ou falar com mais clareza. E ele faria os homens lembrar de tudo que ele havia dito. Isso só pode significar que muitos dos seus ensinamentos seriam esquecidos, ou mal compreendidos ou adulterados. O Espiritismo, vindo no metade do século XIX, quando a ciência estabelecer o uso da razão e na aceitação das verdades possíveis, após uma explosão de mediunidade, trazendo revelações que poderiam ser comprovadas por métodos científicos, aceitas pelo raciocínio e pela lógica dos fatos, e esse Consolador prometido. Então, o Espírito da Verdade preside todo esse conhecimento conforme a promessa de Jesus. Aí surgiram disso a ciência espírita, que ela investiga de forma clara a existência do mundo espiritual e seus habitantes, e a filosofia espírita. Ela explica quem somos, de onde viemos e o que aqui fazemos e para onde vamos, levando o homem a um sentimento religioso de amor a Deus e ao próximo. Então, todos os ensinamentos de Jesus podem ser comprovados de forma racional, tornando-se claros, demonstrando-se constituir no ideal a ser atingido pela humanidade. Conforme Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, pela vivência dos seus ensinamentos e não pelos rótulos religiosos ou filosóficos. Com isso, o Espiritismo demonstra como e por que devemos transformarmos em melhores pessoas através dessa vivência, sintetizada no amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses ensinos, esses ensinamentos, eles não são mais aceitos pela fé cega, mas pela razão e a sensibilidade, pela lógica e pelo sentimento, para que o homem possa realizar seu desenvolvimento espiritual. Nesse capítulo 4, Kardec escreve ainda que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias, levanta o véu propositadamente, lançando sobre certos mistérios
e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Espiritismo ele explica a questão a questão seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele demonstra que as causas das aflições estão nas infringências das leis feitas pelos homens, levando-os a consolarem-se com a justiça de Deus, que lhe dá a oportunidade de, com as consequências das faltas, repararem as mesmas e corrigir as imperfeições internas que deram origem a elas, levando esses homens a verem nessas dificuldades oportunidades de quitação com a lei e do crescimento espiritual, que os levará ao determinismo divino, que é ser perfeito e feliz. Nesse capítulo também ele fala que o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas, se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e as perspectivas da felicidade, que a espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do mundo. Alguém pode, se estiver lendo, vai perguntar nesse momento, mas como manter essa perspectiva da perfeição e felicidade, sempre se esse determinismo divino está tão distante de nós, habitantes da Terra? Aí ele responde que a perfeição possível ao espírito imortal realmente está muito distante de nós. Por isso mesmo, precisamos ter lá como finalidade a ser alcançada através das reencarnações, pelo nosso esforço de desenvolver nosso potencial moral através dos ensinos de Jesus mais esclarecidos hoje pelos princípios espíritas. Então, o Espiritismo ele entra exatamente nesse contexto, já que possui explicações lógicas, claras e concretas para as causas do sofrimento. A leitura da doutrina dos espíritos oferece à vida um novo sentido. A reencarnação glorifica o conceito de Deus justo e bom, que não faz que soframos por causa do pecado original, pelos erros dos nossos pais atuais. Ficamos sabendo que o sofrimento não é um mal em si mesmo, muito pelo contrário, mas uma espécie de melhoria que nos empurra para frente em busca de nossos maiores, nos mundos maiores, e que soubermos retirar do sofrimento as lições que ele nos oferece, estaremos nos candidatando ao lugar mais elevado na escala espiritual e nos adiantando em nossa jornada em busca dos mundos melhores. Por fim, o Espiritismo representa uma nova concepção da divindade, que, perdendo a característica das religiões primitivas, torna-se a inteligência universal, causa primeira de todas as coisas, sem, entretanto, perder os atributos e o amor de justiça. Frente a essa imagem de Deus não pode haver revolta, mas compreensão de que existe uma ordem universal, é que essa ordem dá sentido não só à vida, mas em todo o cosmos. E assim, finalizando, o Espiritismo, assim realiza o Espiritismo. O que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, e faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrando dos verdadeiros espíritos da lei de Deus, a consolação, os princípios da lei de Deus, a consolação pela fé e pela esperança. É isso aí. Mais uma vez, né, a gente vê o Espiritismo, a doutrina espírita, vinda no tempo previsto, né, para cumprir a promessa de Cristo. E aí vem, né, o advento do Espírito Verdade. Então, ele chama os homens para observar a lei, né? Ou seja, em outras palavras, não basta só a gente relembrar os ensinamentos de Jesus, mas a gente tem que procurar entendê-los plenamente, sem limitação, como você bem falou, da linguagem ou da simbologia que era usada, né? Que é bem comum nos textos evangélicos, nos textos bíblicos, né? Então, esse capítulo ele fala muito sobre a consolação. Alguém quer colocar alguma coisa, a gente já pode entrar no nosso tema. Foi bem colocado, viu, Plínio? Acho que eu gostei bastante da sua explanação, é bem isso mesmo, né? A vinda aí do Espírito Verdade, né? O Espiritismo se fazendo presente nesse momento como consolador de verdade, né?
Bom, pessoal, vamos então agora entrar no nosso tema da aula de hoje, né? Entender melhor o que é o bem e o mal, como é que isso funciona, como é que esses sentimentos, né, do bem e do mal, funcionam dentro de nós. E como nós também podemos agir para que possamos, de fato, fazer o que é certo. Eu fico aqui dividindo a tela, mas caso alguém queira falar alguma coisa, por favor, não escreva, fale para a gente poder ouvir e aí me interrompe mesmo, tá certo? Não tem nenhum problema. Bom, então, como eu disse, a gente vai tentar conceituar o bem e o mal e esclarecer por que o homem instruído, ele acaba tendo mais responsabilidade em praticar o bem. Então, olha só, para se distinguir o bem do mal, basta lembrar que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta, não é verdade? Quanto mais nos predispusermos a praticar o bem, mais livre estaremos à prática do mal e nos tornar escravos aí dos nossos próprios vícios. Embora a sociedade nem sempre puna os culpados, a lei moral é um juiz implacável, porque ele está no centro da nossa consciência. Ora, né? Se a lei de Deus ela está gravada na nossa consciência, e se o bem, a gente viu isso na aula passada, né? E se tudo está em conformidade com a lei de Deus, por via de consequência, a gente chega à conclusão que bastaria eu ouvir a minha consciência, né? Eu prestar atenção ao que ela está me dizendo para eu não errar, não é verdade? Para eu não praticar o mal. Mas acontece que nós, muitas vezes, a gente acaba fazendo o inverso. A gente acaba preferindo ouvir os meus instintos inferiores, vamos dizer assim, e esquecer o que a consciência sempre, de forma cuidadosa, inteligente, nos fala. Então, por que ele fala sobre o vício nos aprisiona, né? Eu fico apegada a esse vício, presa àquele vício e acabo não vivendo verdadeiramente. E aí eu penso, né? Eu posso dizer que eu sou livre porque eu ando, porque eu tenho a capacidade de me locomover para onde eu quero. Mas se o meu coração está livre, o meu ser está livre, eu sou verdadeiramente livre, né? O meu espírito está livre. O que habita a minha mente o tempo todo? Será que é aquele vício? Né? Então, a vontade de ter determinada coisa, de possuir determinada coisa, de usufruir de determinada coisa, então, eu tenho a minha mente aprisionada. E eu vou ficar assim até que eu, de fato, me predisponha, como diz lá no slide, a fazer o bem, a aplicar a lei de Deus, a vivenciar a lei natural de Deus. E aí, a partir deste momento, que as leis morais de Deus fizerem parte de mim, do meu ser, aí pode ter certeza que nós realmente vamos estar caminhando aí para o bem. Então, determinadas atitudes, como fala o texto, pela sociedade que a gente habita, pode ser considerada normal, mas para a nossa consciência não é. E aí, gente, como é que sabe se determinada atitude que eu fiz está correta ou não? Né? É simples. Está lá também, lá no Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos diz assim: conhece-te a ti mesmo, repensa, reflete sobre suas atitudes e pergunta a você mesmo: você gostaria que o outro fizesse contigo o que você faz também? Ou o que você está pensando? Você gostaria que o outro pensasse o que eu agora estou pensando de você? Você gostaria que o outro falasse o que você está falando? A gente, com certeza, se a gente fizer esses questionamentos, nós vamos ter a resposta adequada. Porque nós nunca vamos querer o mal para nós. Então, se diante desse questionamento a minha resposta for positiva,
o que eu quero fazer é bom, é o bem. Caso contrário, vamos refletir, vamos ponderar, né? E caso eu ainda tenha dúvida, não deixe de te perguntar o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação, né? Será que ele faria a mesma coisa que eu pretendo fazer ou falar? Então, se a resposta for positiva, é porque é uma atitude boa. Então, vamos fazer. Caso contrário, não faça, né? Porque a gente sabe que Jesus nunca faria nada para prejudicar o outro. Então, mais uma vez, a lei de Deus reflete o que está gravado aí na nossa consciência. E a gente falou disso na aula passada. Bom, legal. Dando sequência aqui aos nossos ensinamentos aqui do slide que eu preparei, então diz assim, para se distinguir, ok, quando o homem, então, ele toma consciência do mal e começa a ver que ele poderia agir de forma diferente, aí sim começa a nascer o homem novo. Tendo como referência o próprio ser humano, Jesus, então, nos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Então, não vamos nos enganar a respeito disso. É o que a gente acabou de falar agora, né? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Alguém quer colocar alguma coisa? Podemos? Então, olha só. A origem do mal, ela está no próprio homem, que induzido pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, cupidez e todos os seus excessos em tudo, acaba infringindo a lei do amor, que é um dos pilares aí da lei divina. Então, envolvidos nesses sentimentos inferiores que produzem guerras, calamidades, dissensões, injustiças, enfermidades, entre outros males que afligem a humanidade. E aí, eu falo para vocês, mais uma vez, tudo isso reflete, né, aqueles sentimentos que a gente já comentamos, né, sobre orgulho, ambição, tudo que acaba aí nos distanciando de Deus. E você sabe que o Haroldo Dutra, ele diz o seguinte, que o germe da destruição do mal é a infidelidade. Não há fidelidade no mal, e é verdade. As uniões do mal não acabam sendo assim uniões temporárias. E ele diz assim, olha, basta você ameaçar um ao outro e eles se dividem, ele acaba se destruindo. E por que isso? Porque a marca do mal é a do egoísmo, é do egocentrismo. E aí ele fala, portanto, qual que é o maior medo do mal? É a delação premiada. Olha que interessante essa colocação. Eu achei caiu muito bem nessa fala que a gente vê. E é verdade, as pessoas que têm mal dentro de si, se alguém te dedurar, se alguém falar, se alguém colocar, você acaba ganhando, né, um inimigo, e a gente vê que as coisas funcionam exatamente assim, a delação premiada, né? Seguindo aqui no nosso slide, muitas vezes nós não conseguimos agir segundo a moral do Cristo, que nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Ao contrário, a gente acaba praticando aí ações de interesses próprios, né? Então, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda de Cristo, já era ensinada ao mundo a regra áurea, trazida aí na época por embaixadores da sua sabedoria, da sua misericórdia. E aí eu pergunto para vocês, o que é a lei áurea, meus amigos? Senão o amor, né? Mostra que Deus é tão maravilhoso que ele permitiu que nós mesmos, antes de conhecer o Mestre Jesus, já tivéssemos a oportunidade de conhecer sobre a lei do amor, né? A gente já conseguiu saber, através de outros seres iluminados, de forma diferente, né?
com cada um das passagens de Cristo e tal, que ele estava se fazendo presente. E olha só, se a gente olhar os gregos, eles na época, eles diziam assim, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Recomendavam os egípcios deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Olha os hebreus, eles pregavam o seguinte, o que não quiserdes para vós, não desejeis ao próximo. E aí insistiam os romanos, né? A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, gente, nós podemos aqui mostrando para nós que já a verdade já estava presente, né? Sempre teve a lei natural, a lei do amor, já estava à nossa disposição, mesmo antes do Mestre Jesus. E ainda hoje, passados aí mais de 2000 anos, nós ainda temos dificuldades de amar. Nós ainda estamos tentando aprender a amar, né? Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade, tá certo? Eu acho que a gente aqui não pode ser um monólogo, tá? E espero também estar me fazendo clara aqui nas colocações, tá? E fiquem à vontade para me interromper. Bom, vamos lá. A lei natural, ela abrange todas as circunstâncias da vida. As leis naturais auxiliam o homem a encontrar a orientação segura para que ele tenha a necessária mudança, capaz de elevar a humanidade a níveis sólidos, evolutivos e definitivos. Então, gente, é bem isso mesmo. Primeiro, as leis morais vieram para que a gente seja auxiliado, para a gente chegar à perfeição. Oi, quem falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Podemos seguir, então. Então, a gente já sabia que as leis, então, elas vieram realmente para nos auxiliar, né? Seguindo aqui com os nossos slides, a gente vê que o bem e o mal são absoluto para os homens? Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 636. Então, diz assim, o bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A lei de Deus é a mesma para todos. Diferença só há quando a grande responsabilidade que será medido pelo conhecimento e circunstâncias. Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz, que é a consciência que ele tem já gravado dentro dele e o conhecimento que ele também vai adquirindo. Então, assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído, que às vezes pratica aí uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos instintos. E a gente já ouviu falar sobre isso, né? A gente só percebe o bem quando nós valorizamos o mal, né? Nós só conseguimos valorizar a luz quando a gente vivencia a sombra, não é verdade? Nós só conseguimos dar valor à alegria quando a tristeza acaba chegando perto da gente. Então, por conta dessa nossa imperfeição, ainda precisamos dessas situações contraditórias, né, desse mal que a gente está vendo aqui, para que a gente possa compreender o peso, a importância de cada uma delas, e a importância daquilo que é relevante em nossas vidas. Então, embora nós tenhamos ainda essa necessidade, como nós lemos aqui, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. E conforme o grau do nosso entendimento, o grau que a gente conhece e o que a gente tem já carregando aqui na nossa consciência, eu terei maior ou menor responsabilidade em função dos atos que eu pratico.
razão pela qual ele fala que o selvagem não tem entendimento e ele vai ser bem menos penalizado, bem menos responsabilizado perante a justiça divina do que uma pessoa que tem o entendimento e pratica, às vezes, uma ação bem mais simples, uma infração bem menor. Agora, vai chegar... Oi, pode falar, Viviane. É a Viviane, né? Lembrou aquele outro ensinamento, né, que é a quem muito for dado, muito será cobrado, Cobrado, né? Exatamente isso, Viviane. É bem isso mesmo. E você viu como que a gente estudando, a gente começa a perceber por que ainda a gente está batendo de frente, às vezes, com o mal, né? É uma forma também da gente aprender, né? Da gente valorizar a luz quando está escuro e assim, como eu falei anteriormente. E é bem assim mesmo. Eu acho que o mal ainda ele é necessário para nós hoje, mas eu não preciso ser a causadora daquele mal, né? Eu preciso ainda vivenciar as provas, as lutas, as dificuldades. Eu preciso ainda ver essa maldade, digamos assim, para que eu possa querer ser uma boa pessoa, não é? E isso que você falou é exatamente isso que essa parte do texto nos diz aqui. E a gente tem que entender que passar por determinadas situações, às vezes, é necessário exatamente para esse nosso crescimento, né? Então, à medida que os seres humanos evoluem, quer moralmente, quer intelectualmente, vai compreender melhor a lei natural e aí a gente passa a reformular antigos conceitos que a gente carrega. Para isso, no entanto, se fazem necessárias aí numerosas existências corporais, né? Até que cheguemos à categoria aí de espíritos superiores ou à categoria de espíritos puros, quando aí reuniremos conhecimentos indispensáveis. E é exatamente isso. Por isso que a gente está aqui, já não sabemos aí quantas encarnações nós passamos e quantas ainda teremos a oportunidade de passar. Então, é certo que nós vamos evoluir, né? E desta forma, a gente vai compreendendo melhor a lei de Deus, a lei natural. Só que eu não consigo evoluir numa única encarnação. Então, é por isso que eu preciso dessas experiências reencarnatórias, para que cada uma delas eu consiga adquirir um pouquinho mais de entendimento sobre essa lei natural. Tudo bem aqui, meus queridos, tá? Tá indo bem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Olha, não me deixem sozinha aqui, hein? Por enquanto, só a Viviane que se manifestou aqui comigo, né, Viviane? Então. Por favor, Plínio. É o Plínio ou o Paulo? É o Paulo. Laudinei. Laudinei, desculpa. Vamos lá. Estava pensando aqui sobre a primeira parte que você falou sobre a ferramenta usada pela espiritualidade maior para plantar a sementinha sobre o cristianismo, a vinda de um Cristo, um Messias. Por exemplo, vendo obras, né, a gente vê que Sócrates, quase 1000 anos antes na Grécia, falava da vinda de um Messias. Já Moisés, por passar pelo Egito, né? E o que tem e pensando assim para fazer uma vincular, né, ao que a espiritualidade maior usa, todos esses povos que a gente viu, inclusive os Atlantes, foram os exilados de Capela que trouxeram para nós esse indício de espiritualidade. Fora que alguns espíritos mais evoluídos, né, que vieram como missionários, a espiritualidade maior resgata pela vaidade um povo que já estava mais adiantado com a gente, penalizando eles, servindo de ferramenta para a evolução do nosso orbe, né? Só para fazer um... Muito legal sua colocação, viu, Laudinei? É muito bom. Eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento. Eu agradeço bastante você ter trazido. Olha só, gente. Então, foi necessário, né, Laudinei? Antes de tudo, lá atrás também, há 1000 anos, né, que você colocou, que as pessoas às vezes fossem até penalizadas, mas para poder ter uma evolução. É isso, né, que você colocou. Isso aí. Muito legal. Obrigada. Ok, vamos lá. Com o progresso da lei
intelectual, verificado aí nos últimos tempos, ocorreu um distanciamento pronunciado entre a ciência e religião, coisa que não deveria se dar, porque ambas são expressões da lei natural, o que todos nós estamos submetidos. E olha, gente, vocês viram que até no evangelho que o Pênio fez, a gente falou sobre isso também, o evangelho trouxe sobre isso para nós. E olha só, então, a doutrina e a doutrina espírita, ela vem exatamente nos ensinar isso, nos mostrar que a religião e ciência tem que andar lado a lado, tem que ser assim, né? Porque tudo que nos diz a doutrina, os espíritos, tudo ainda que não foi demonstrado pela ciência, vai ser. Porque a ciência, ela tem que caminhar ao lado da religião, não são coisas distintas. Embora ele coloque aqui no texto, né? Olha, durante os últimos tempos tem ocorrido esse distanciamento. A doutrina, ela vem exatamente para aproximar a ciência, a filosofia e a religião, mantendo aí esse tripé, que não pode ser afastado, né, gente? E a ciência vai, pouco a pouco, comprovar que a doutrina espírita já nos traz o que o aspecto religioso nos mostra, né? E aí vamos lá, para o próximo slide. Mais cedo ou mais tarde, o enfrentamento do despertar virá. E aí não há onde fugir. Nós somos filhos de Deus, obra-prima da criação. Então, queremos ficar cego a esse conhecimento, a essa lei de Deus? Não é possível, né? Nós podemos até postergar esse enfrentamento, mas ele um dia vai acontecer. Então, olha só, Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. E isso está, inclusive, na questão deixa eu tirar aqui da frente as nossas imagens, que eu não consigo ver, 622 do Livro dos Espíritos. Então, a gente tem, não é pela ordem, mas sim para a gente apenas retomar alguns espíritos aqui muito elevados que Deus confiou a essas celebridades espirituais e que já vinha com essa missão, né, de dar um objetivo de progresso para a gente. E também, como o Evangelho trouxe, o Plínio bem colocou, a gente não pode personificar, né, o Espiritismo no Kardec. A doutrina espírita, ela vem mostrando que, assim, algumas vezes, né, a misericórdia, acho que na grande maioria das vezes, Jesus nunca abandonou seus filhos, né? Nós nunca vamos estar sozinhos. Você vê que nem na época em que ainda eram espíritos muito primitivos, e nem agora, a gente esteve sozinho. Deus sempre mandou esses missionários, esses corações queridos, para nos auxiliarem no caminhar do progresso. E aí a gente tem esses exemplos maravilhosos para comprovar tudo isso. E eu gravei bem o que o Plínio disse sobre a gente não personificar o espiritismo no Allan Kardec, né? Como a gente teve lá Moisés e tal, para a gente não fazer isso de forma que a gente acha que coloque, como teve lá Jesus, que trouxe a Boa Nova, não dá para colocar o Kardec como sendo a personificação do Espiritismo, mas ele foi o que nos alimentou com muitas informações riquíssimas, né, através da espiritualidade. Então, olha só, em termos de aprendizado espiritual, nós compreendemos que o entendimento das leis divinas passaram aí por 3 períodos fundamentais. Moisés, né, que abriu o caminho, Jesus, que continuou a obra, e o Espiritismo vai concluir. E é exatamente assim que funciona.
Então, olha só, são o que nós chamamos assim as revelações divinas, né? Primeiro a gente teve aí os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe. A segunda revelação é a moral do Evangelho, trazida e sim personificada em Jesus. E a terceira revelação, que é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, essa terceira revelação é o Allan Kardec que trouxe para a gente, que é o Espiritismo. E você vê, a gente vem por tanto tempo, né, tendo essa oportunidade, esse aprendizado, e como ainda a gente se acha meio que engatinhando nas leis morais. Mas o bom é que a gente não desiste, o bom é que a gente está aqui e estamos cada vez mais empenhados em evoluir. Então, o ponto mais alto da lei divina que Jesus nos revelou foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Esse foi o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que a gente pode falar disso, né? Que, portanto, o ponto mais alto da lei divina, gente, é o amor, né? Em todas a formas. A gente tem realmente que entender que o amor é a cura, é o remédio para todos os males, né? Quem ama tem sempre saúde, quem ama é sempre alegre, é caridoso, quem ama sabe o significado, né? O valor da felicidade. Então, um dos grandes exercícios que a gente tem é, de fato, aprendermos a amar. Bom, seguindo aqui com os nossos slides, tudo bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos seguir? Então, vamos ver como é que a gente faz para transformar tempestades do mal em atitudes do bem. Primeiro, vamos pensar na vigilância dos nossos pensamentos. A gente ter sempre uma oração sincera, né? A prática do bem e da caridade. Eu até coloquei aqui em destaque, porque isso que a nossa doutrina sempre fala para a gente. Não a fofoca e a maledicência. Vejam que tudo isso eu posso transformar em tempestades do mal como coisas boas. Não aos vícios e às drogas. Não ao ódio e à raiva. Vamos procurar ter uma correção imediata de qualquer erro cometido. Vamos lutar contra as injustiças. Vamos ter um pensamento constante no bem. E evolução a cada dia. Então, olha, gente, percebam que a gente ainda tem alguma coisa que eu posso fazer para transformar as atitudes, né? Tudo isso é um esforço. Nós precisamos trabalhar esses procedimentos, esses pensamentos dentro de nós, porque só assim as tempestades do mal vão se transformar em bem, em atitudes benéficas. E nós precisamos fortalecer esse amor dentro dos nossos corações, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, mais amor em nossas vidas, mais amor no nosso olhar, que ainda é de muito julgamento, é de muita crítica. Então, vamos procurar ser mais amorosos, mais complacentes, mais indulgentes. Eu acho que a gente pode ser mais humildes para com o outro, né? Usar da empatia. E tudo isso, com certeza, só vai nos fazer caminhar na lei que Jesus sempre deseja e espera da gente. Eu estou partindo aqui para... Desculpa atrapalhar. Você pode voltar só para o slide anterior? Claro. É que eu estou copiando. Ai, me desculpa. Imagina. Obrigada. Posso perguntar uma coisa que eu estava pensando? A gente vai trocar sempre ideias, claro, vamos lá. A mente consciente, a nossa mente acordada, né, aqui consciente, a gente sabe, né, que é importante fazer essas práticas e ter essa disciplina, né, é um grande desafio.
Sim. E é muito bom quando a gente consegue praticar tudo isso, né? Que a gente chegue a realmente fazer oração, tal, a praticar a caridade. Mas e quando a gente tem a mente inconsciente, aquela mente que eu não tenho controle com ela, assim. E por exemplo, um fato que a gente às vezes tem muito real na mente inconsciente é no sonho. Quando a gente acorda de sonhos e relembra algumas coisas, e depois dorme, aí é outro sonho com as mesmas coisas. Então, assim, aonde que a gente pode também conseguir lidar com essa mente inconsciente? Você entendeu? Porque, assim, na minha vida aqui acordada, consciente, eu não transgrido algumas leis. Mas quando eu durmo, eu sonho, por exemplo, né, o sonho, a mente inconsciente, ela vai fazer outros caminhos. E a gente acorda, às vezes a gente lembra desses caminhos, né? E aí você fala, nossa. Então, assim, como trazer isso também, uma luz para isso, para esse local que às vezes a gente não tem tanto controle, né? Que ele suscita, ele aparece, você nem chamou, né? Mas aí chega, entendeu? Não sei se você eu fiz entender. E você se refere a um pensamento que não é bom, que tira você de todas essas transformações em atitudes do bem. É isso, Catherine? Sim, é uma memória, um sonho que você tem uma clareza de como foi e que você foi um personagem que não foi legal, né? Você praticou coisas não muito agradáveis, entende? No sonho, né? Que eu acho que é essa mente inconsciente, entende? Essa mente. Alguma coisa de outras vidas, a gente acaba, tá lá no nosso no consciente coletivo e acaba de uma certa forma lá, tá lá guardadinho. Quando a gente está dormindo, quando a gente sonha, acontece alguns desdobramentos, não são todos que fazem isso, mas muitas pessoas conseguem se lembrar dos desdobramentos que fizeram, e nem sempre fica nessa época, nesse tempo real que a gente está. De repente, a gente vai lá para um outro momento que a gente teve de vida, né, de encarnação, onde a gente pode não ter praticado alguma coisa boa, e de repente aquilo traz à sua mente algumas sensações, algumas emoções que quando você acorda, você se depara com isso. Eu não tenho nenhuma receita de bolo para isso, tá, Catherine? Mas o que eu acho é que a gente também precisa olhar para nós com um pouco de compreensão. A gente também erra e a gente não pode não nos perdoar e não nos compreender, né? A gente tem que fazer isso conosco, porque eu estou aqui exatamente para eu corrigir. E quando a gente até tem alguma intuição, né? Vem em forma de intuição para a gente, aquilo está nos chamando a atenção, talvez até por alguma coisa que eu pratiquei e que agora eu tenho a oportunidade de transformar. Não dá para eu negar que tudo que eu fiz que não foi bom foi apagado, mas eu estou tendo essa oportunidade de me redimir, de alguma forma ter um resgate positivo. Então, não dá para falar para você, olha, você teve aquilo e você não vai conseguir mudar aquilo, está no seu inconsciente e eu não vou conseguir mudar, ok? Pratique a caridade com você mesmo, de compreender que a gente teve muitas falhas, muitas atitudes ruins, e que agora eu tenho a oportunidade de mudar isso, né? Se agora você está tendo a oportunidade de ouvir, de conhecer, de ler, de entender algumas coisas, é isso que vale. Não dá para ficar remoendo no que seu inconsciente trouxe e que na época talvez você não tenha conseguido fazer nada a favor, mas que você com certeza hoje traz isso para você de uma forma onde te chama atenção para você mudar essa grande oportunidade. Não sei se eu consegui te responder de alguma forma, Catherine. Sim, viver o presente, né? Viver o presente, o agora aqui e agora. É que às vezes isso incomoda, entendeu? Que você tem. Ô, Rita. E se incomoda, se perturba, é de fato porque aquilo ainda precisa ser consertado, corrigido. E você está tendo a oportunidade até
de ter essa lembrança ou de aquilo ainda te atormentar, porque ainda você não está liberta disso. Então, aproveite isso como uma forma de ajuste consigo mesma. Quem mais tinha falado alguma coisa? Tá. Eu não sei se vocês assistiram ao vídeo que a Gláucia passou, do Alírio, da eu comecei palestra. a assistir. Muito então, bom. E ele fala um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento do nosso dever consciencial. Então, assim, pelo que eu entendo, mais do que a gente se preocupar do que está no inconsciente, a gente precisa se preocupar em identificar o que conscientemente a gente faz de errado achando que está fazendo certo. Né? Porque aí ele fala que das atitudes da gente, que a gente vem para a gente passar da revolta e murmúrio, que ele chama, né? Para a submissão amorosa às leis divinas. Né? E que muitas vezes esse murmúrio que ele chama, ele é evidente, a pessoa é conscientemente revoltada, não aceita e faz o mal porque quer fazer o mal, mas muitas vezes também ele é camuflado. Né? E aí a gente faz coisas que a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. E aí ele coloca uma coisa que me marcou bastante: não fazer o bem já é fazer o mal. Ele fala isso. Então, assim, o desenvolvimento desse dever consciencial, acho que é a nossa maior preocupação. Exatamente. E dessas coisas que você colocou aí, eu fico pensando também de duas coisas aí, não julgar e perdoar, né? Que também seria para transformar o mal em atitudes do bem. Exatamente. Aliás, quem somos, né? Para julgar. E eu penso muito no olhar de compreensão, sabe? Quando você olha com um olhar de compreensão, você muda muito antes de tomar alguma atitude ou ter um pensamento negativo, sabe? Eu concordo com você, são dois itens que cabe aqui. Que só de você não julgar, você também está tomando uma atitude. E isso hoje em dia está tão acentuado, né? Que a gente vê nas redes sociais aí, qualquer coisinha que acontece, a primeira atitude das pessoas é julgar nos comentários, né? Julgar, sim. É verdade. Isso tá, porque como a gente anda com as emoções muito afloradas, né? Todo mundo sentindo não só a energia aqui dos encarnados, mas a gente percebe uma energia muito forte, né? Envolvendo o nosso planeta, o mundo. Então, acho que tem pessoas que têm reações muito rápidas e muito negativas e que tem uma repercussão gigante, ruim, e que vai fomentando ao invés de acalmando, né? Que vai aumentando ao invés de acolher. Bom, o que eu pude... Só fazer uma questão que me ocorreu, que nesta encarnação, a gente sempre está melhor do que nas últimas. Então, é esperado que nas últimas a gente tenha feito coisas que agora a gente acha que estava errado. Porque, naturalmente, nós estamos em evolução, né? Então, eu acho que, assim, é aquilo que você falou, né? A gente tem que olhar o nosso passado com compreensão de que é como uma criança, né? O que a criança fez de errado, ela fez porque ela era uma criança. Se ela puxou a toalha da mesa e derrubou tudo, se quebrou, se sujou a parede, era uma coisa porque ela era criança. Agora, se ela cresce e continua puxando a toalha da mesa, aí já é mais complicado, né? Então, não adianta a gente ficar sofrendo pelo que a gente fez quando era criança, porque a gente não tinha essa compreensão. Exatamente. Né? Então, acho que essa é uma forma da gente também dar o valor certo às questões que as coisas que a gente já fez, né? E entendendo se perdoar, né? Se compreender, se perdoa, vai daqui para frente, né?
E eu acho assim, eu acho que a gente sempre fez o melhor que pôde, naquelas condições que a gente tinha, né? Então, por quê? Porque eu ainda não tinha conhecimento ou porque eu estava num ambiente. Quer dizer, eu fiz o melhor que eu pude. Então, agora, eu também tenho que ter esse mesmo princípio, de ser o melhor que eu posso agora, né? E não deixar isso para uma próxima vez. Então, é isso, é pensar no que eu posso fazer agora e olhar para o que eu fiz no sentido de que e isso fez parte do meu aprendizado, mas daqui para frente eu tenho que ser melhor que isso, né? Isso mesmo. É. Muito bom. Bom, olha só, o que a gente pode concluir, né, sobre tudo que a gente viu agora? O mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor, né? Um é negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente vai existir o mal. Então, a gente precisa estar sempre querendo estar e fazendo o que é bem, o que é bom. Não praticar o mal já é um princípio do bem, que foi o que vocês disseram agora. Deus somente quer o bem. O homem, só do homem que procede o mal, né? Então, a gente tem que estar sempre nos reparando de verdade. O bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Então, gente, olha só, quando nós precisamos fortalecer, né? Porque Deus não quer nada de mal para a gente, né? A gente precisa fortalecer o bem em nós. Mais uma vez, a única certeza que nós temos, né? O determinismo que nós temos no universo é o bem, é a felicidade e é o amor. Então, eu acho que tudo se resume no amor, aquele amor sincero, aquele amor verdadeiro, um amor de doação, de acolhimento, enfim, eu acho que a gente está começando a olhar o mundo de uma forma diferente. A gente vê que mesmo nesse momento que a gente vive, a gente está encontrando pessoas que têm se doado tanto, têm feito tanta coisa, isso é um amor, né? Uma prova, assim, daquilo que Jesus mais espera da gente, né? Que Deus mais espera da gente. Bom, o que eu tinha para passar para vocês sobre o bem e o mal era isso. Eu queria muito que vocês também fizessem alguns comentários, até do que foi possível captar, se fez sentido, né, para vocês, assim como fez para mim alguns estudos quando eu estava montando esses slides, porque quando eu falo para vocês no final, tudo se resume no amor, é isso mesmo, e também fez sentido para mim porque que ainda a gente acaba permeando algumas coisas que a gente chama de mal, né, para esse nosso crescimento, para essa nossa evolução, né? Então as leis morais, né, gente, é crucial para a gente poder desenvolver, né, para a gente crescer espiritualmente, para a gente se melhorar muito enquanto ser humano. Então, seria bem legal eu ouvir um pouquinho vocês agora. Pode ser? Posso falar? Deve. Luciana, né? Luciana. Agora que a gente está enfrentando essa pandemia e tal, né? Às vezes, né? A gente vê os jornais, vê tudo que está acontecendo e tal, vem aquele sentimento de tristeza, né? Isso é ruim para a gente, não é? A gente não pode se contaminar por essa tristeza. A gente está tendo uma comoção. E não posso negar para você que causa um desespero na gente, né? Sim. Primeiro porque a gente se sente, puxa, eu não estou fazendo nada, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, a gente se lamenta, às vezes, por não se sentir mais útil do que a gente poderia ser. Mas, aí a gente fica ouvindo que as pessoas estão saindo, que nem a minha filha está trabalhando no shopping, aí ficou sabendo que a menina lá, a mãe dela está com Covid, e a menina está indo trabalhar, não usa máscara e tal, e a gente, queira ou não, a gente fica com raiva da pessoa, né?
Porque ela não está tendo empatia com o próximo, né? Não. Por isso que a gente está ainda engatinhando. Quando eu falo para vocês, a gente está engatinhando porque a gente encontra ainda essas atitudes que não prejudicam só a si, mas aos outros. E Sim. a nossa única arma agora, gente, é a oração, é a doação, é pensar muito positivo, é buscar nos fortalecermos nos ensinamentos que graciosamente a gente tem, né? Sim. E pensar que tudo tem um propósito maior. Não vamos nos deixar abater por essas emoções que acabam nos deixando tristes, assim. A gente tem que ficar agora com um pensamento firme, primeiro para ajudar na cura, na melhora, nas pessoas que precisam de atendimento. Não vamos nos deixar envolver por essas sensações, porque isso vai contaminando. A gente tem que fazer exatamente o oposto. A gente está aqui sempre juntos, reunidos, fazendo vibrações, que é exatamente para isso, né? A gente não pode ficar com raiva, porque não adianta, as pessoas são cada um está no seu tempo, cada um está no seu tempo. Né? Talvez por ignorância, as pessoas acabam agindo sem entender a gravidade. E aí, lembra da compreensão que eu falei? A gente tem que ter esse olhar da compreensão. Na família também tem muitos ignorantes e a gente tem que aceitar, né? Ignorante, que eu quero dizer, que não tem essa percepção do que exatamente pode dar para si e para os outros. Isso, é isso mesmo. Esse tipo de ignorância que eu quis dizer. Exatamente. Quanto ao que a gente viu, alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre a aula? Se eu fui clara, enfim, gente, eu aceito todas as críticas, porque é para o nosso crescimento também, para melhorar aqui o nosso curso. Então, fiquem super à vontade, viu? Eu fico muito grata, primeiro pela oportunidade de ter estudado, lido e tentado passar para vocês um conteúdo que eu achei extremamente importante, né? O bem e o mal. Rita, oi. Acho que falamos juntas, né? Pois não. Pode falar. Então, o que me chamou bastante atenção é que quanto maior é o conhecimento e o grau de consciência que a gente tem, a responsabilidade é muito maior. Então, eu acredito aí que quando a gente está discutindo a questão do bem e do mal, né, tem muito a ver com isso também. E esses exemplos, né, que a Viviane falou, a Kathleen também, que em momentos anteriores da nossa existência, muito provavelmente a gente não tivesse o mesmo grau de consciência que a gente está tendo nesse momento, essa oportunidade, né, de estudar, de ver as coisas, né, de outra maneira. Então, eu penso assim, né, até pegando, né, a história aí de Paulo de Tarso, né, que ele na vida dele, né, ele segue sem ficar olhando para todos os erros que ele tinha cometido com os cristãos, né? Que ele fazia, né, Tânia? Então, eu acho que assim, pegando essa história, né, o que a gente foi, né, e a gente não tinha esse mesmo grau de consciência, está com certeza pelas leis divinas, né? Nós vamos ter que reparar esse mal, mas a partir do momento que a gente tenha consciência, nós vamos reescrever a nossa história também e buscar aplicar na medida que a gente vai ganhando consciência, né? Então, eu acho que é bem interessante isso na vida prática da gente, né? E eu não estou falando das existências só anteriores. Eu entendi, Tânia. Nessa mesma, né? Às vezes a gente agia de uma maneira e agora vai passar a agir de outra, ou na medida que a gente vai... A gente ressignifica, né, Tânia? A gente ressignifica tanta coisa, né? Muito obrigada. É isso aí. Legal, muito bom. Eu queria falar uma coisinha. Isso, Kathleen, por favor. Você quer falar? Não, por favor. Não, por favor. Eu fiquei pensando aqui comigo, né, com os meus botões. O mal, ele é uma energia, é uma matéria, tanto quanto o bem, né? O bem é uma energia, é uma matéria, né? Ele tem uma vibração. E só que eu acho que o mal, ele não é necessário, porque ele atrapalha. O mal, ele estorva, ele atrapalha, ele não deixa a gente legal,
né? Então, eu não acredito que seja necessário, eu acho que a gente precisa negar esse mal. Dizer isso é uma ilusão, ele não existe, porque se eu considero ele, falo, oi, mal, tudo bem com você? Vamos conversar, senhor mal. E aí eu tento conversar a minha oposição para ele, eu começo a adentrar esse campo, e que não é verdade, ele é ilusão, né? Assim, eu acredito que ele não seja necessário, porque ele é uma matéria, né? A sombra, ela é uma matéria, mas a gente não pode acatar ela, tipo, oi, amiga, eu preciso negar ela, tornar ela bem pequenininha, não sei como, mas fazer ela sumir e vir uma outra matéria, né? Não sei, é isso que eu fiquei pensando. Eu entendi o que você quis dizer, assim, a gente observando que o mal ainda ele é necessário, às vezes nos choca, mas qual é a tradução disso tudo? A gente só começa, lembra dos exemplos? Eu só vou valorizar a luz quando eu estiver no escuro, né? Então, às vezes é necessário você passar por uma situação que não é boa, que é mal, para que você valorize, para que você de fato perceba que aquilo não foi bom. Não é que a gente tem que agradecer ou cumprimentar o mal, não é isso. Ele ainda se faz necessário para a gente valorizar o oposto, que é o bem. É nesse sentido que a leitura, a lição quer nos trazer. Entendeu? Indo por essa linha de raciocínio que a gente tem que entender que ainda se faz necessário para que a gente valorize e perceba o que é bom, aquilo que eu fiz que não foi mal. Não necessariamente que eu vou chegar para o mal e falar, e aí, mal, tudo beleza? Não, não é isso. É que se eu fiz alguma coisa, se eu atuei de uma forma que não foi positiva, que eu machuquei, eu só vou saber disso se eu machucar e ver a consequência daquilo. Por isso que foi importante eu ter aquele conhecimento e ter passado por aquilo. É nesse sentido que a lição nos orienta. Veja se ficou claro, Kathleen. Tá, entendi. Tô pensando. Rita, assim, um pouquinho além, que eu também entendi a colocação, porém, assim, eu posso estar errado, até peço para me corrigir, mas eu acho que o mal, além de ser um referencial, é a ferramenta essencial para a gente evoluir no nosso grau, na nossa faixa evolutiva. Talvez, quando a gente estiver em Júpiter, talvez a gente não precise tanto, mas como que a gente vai gerar as expiações se não tiver o mal? Exatamente isso. Então, assim, é a mesma coisa que a gente ter uma oficina, toda a matéria-prima, a estrutura e não ter as ferramentas. Então, assim, o mal, a gente tem que entender que esse fenômeno é a ferramenta essencial e mais importante que a humanidade tem para poder dar os passos. Senão, é o reconhecimento, né, Laudinei? Para a gente reconhecer o oposto, né? A gente reconhece o oposto através disso. Né? Também é um referencial, né? Mas ainda um pouquinho além, é uma ferramenta essencial também, não só um ponto de vista, né? Então, assim, eu fico imaginando que se a gente não tivesse o mal, tipo, Cristo não ia ser crucificado, Judas não ia trair, Adão e Eva não ia pecar no paraíso, onde a gente ia estar ainda como espírito? Só no princípio inteligente, entendeu? Na minha visão. Agora eu posso estar enganado também, não sei, mas é o que eu imagino pelo que eu já vi até hoje. É bem por esse caminho mesmo, que é a nossa evolução, e é o que eu falei, a gente precisa reconhecer, senão a gente não reconhece, senão a gente não cresce, a gente não evolui, tá? Mas tem tanto mal que a gente nem sabe que existe. Eu não preciso saber de todos os maus. Porque eu não estou precisando desse mal para que eu evolua, né? Eu estou em outra esfera, o meu mal pode ser diferente do seu, isso vai cada um, né? E se eu não conheço ainda tantos males que existem, ok, eu não estou precisando deste aprendizado, ou não é o meu momento ainda, ou eu não estou pronta para passar por isso ainda, eu estou lá atrás. Então, é uma questão também da nossa evolução, do que eu estou pronta e preparada para ir para uma próxima etapa, né? Por isso que tem gente que faz o bem, faz o mal, mas achando que está fazendo bem, né?
Isso. E aí ele só vai reconhecer isso quando ele vê o efeito do que ele fez. Se foi uma coisa ruim, ele não vai mais fazer, ele vai ter que aprender essa lição através dessa dor que ele teve. Ele reconheceu, falou, opa, isso aqui não foi bom que eu fiz, né? Então, por isso que ainda fala aqui de se fazer necessário. Por isso que está nessa lei natural, nessa lei divina. Ok? Olha, antes de eu passar a palavra para a Gláucia, porque ela também tem um recado para dar, que eu não sei se ela vai querer fazer antes ou depois da nossa prece final, eu gostaria de saber se vocês gostariam de receber, via o nosso grupo de WhatsApp, um teste de autoconhecimento, que ela é trazida por Gerson Simões Monteiro. Esse teste ele tem na internet, é super fácil de encontrar, mas eu acho ele bastante importante, porque ele ajuda a gente a avaliar a nossa evolução. E o importante é que a gente repita ele de tempos em tempos, né? Se vocês quiserem e permitirem, obviamente, eu mando isso, já as perguntas, pelo nosso grupo do WhatsApp, e são perguntas que você só vai marcar você mesmo, o sim, né, com S, o não com N, e o X quando a resposta for mais ou menos. Agora, tem que sim responder para você mesma de forma muito verdadeira, para que a gente possa saber se nós estamos melhorando ou não nas nossas atitudes, no nosso bem, no nosso mal, nas nossas vidas, né? E aí depois eu explico, assim, a gente vai só somar quantos itens de sims, por exemplo, eu obtive. Então, se a minha quantidade for menos 15, é sinal que eu preciso ainda de mais esforço na minha transformação moral, para que eu possa, de fato, ir melhorando, né? Conforme o Jesus espera da gente. Então, é um teste de autoconhecimento, eu acho ele bem, bem bom, para que a gente possa ter essa noção de quanto bem nós já alcançamos e quanto mal ainda existe dentro da gente, né, dentro dos nossos corações. E façam várias outras vezes, né? Procure realmente refletir sobre aqueles pontos que a gente marcou mais ou menos. É uma forma da gente ir se aprimorando, de crescer, de encontrar mais sims, né? E também, dentro daquele que nós colocamos não, vamos refletir bastante. E é importante que a gente enfrente nós mesmos, né? Lembrando que maior adversário não é o outro, somos nós mesmos. Então, se queremos nos transformar em homens de bem, se a gente quer praticar essa lei natural, a gente precisa trabalhar nossa reforma íntima. Então, se vocês quiserem, eu envio para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp, tudo bem? Vocês é que decidem, não quero também encher vocês aí de coisa no grupo, mas eu achei legal e eu gostaria só de compartilhar com vocês. É uma forma da gente ter um autoconhecimento sobre o nosso grau aí de bem e de mais ou menos o que a gente precisa trabalhar. Legal, eu acho. Eu quero. Legal. Eu quero também. Posso pôr no grupo, então, do WhatsApp? Pode. Legal. Vocês não precisam me mostrar nada disso, é para vocês mesmos, é uma análise nossa mesmo, tá? De autoconhecimento. É só para compartilhar. Muito obrigada, pessoal. Gláucia, você quer falar agora ou no final? O que você prefere, querida? A propósito, Gláucia, Zibéria, querem acrescentar alguma coisa sobre o tema que a gente passou hoje? Então, Rita... Oi, querida. É um recadinho. A Zibéria está aí. Eu não sei se... O Edu falou com você, Zibéria? Seu microfone está desligado. Eu esqueço, porque eu gosto mais de ouvir do que falar. Gláucia, sinal verde, tranquila e serena, pode passar tranquila, tá bom? Tá, então. Isso. Então, pessoal, eu tive uma ideia e eu não sei se vocês vão gostar da ideia. Antes eu falei com o Edu e o Edu passou pela Zibéria, porque eu sabia que a Zibéria estaria aqui hoje. É o seguinte... Quanto aos vídeos do Alírio, eu não sei se vocês chegaram já a ouvir uma parte, o começo, alguma coisa. E a Noeli me mandou particularmente
uma reflexão dela, um resumo, tudo, falou que foi super bom ela ter ouvido tudo, e eu acabei achando que ela poderia até expor para o grupo o primeiro vídeo, que é no ambiente de trabalho, porque ela fez um trabalho tão legal, tão bonito, que até para a gente também dividir os nossos conhecimentos, as nossas percepções. Só que, quanto a fazer isso durante o nosso curso, vai ficar bem apertado, porque ele traz muitas informações para serem debatidas, até da esfera crística, do murmúrio, de uma série de coisas. E aí eu falei, se vocês quiserem, a gente faz esses grupos durante as férias, e para a gente debater especialmente os vídeos, para que a gente não ocupe as aulas, porque é um programa fechado, né? E que é importante também. Então, eu não sei se vocês gostariam de fazer isso ou não, aí depende de vocês. Eu acho legal, porque também aí, como é férias, quem puder participa, quem não puder não participa, né? Isso. Inclusive, eu vou falar com... E nem ocupa o horário da aula, né? Isso. Então, gente, sendo assim que vocês gostariam, vocês chegaram a ver um pedacinho do vídeo, alguma coisa? Não. Não. Bom, aí... Você gostou, Kathleen? Adorei. Nossa, foi top, 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 top. Hã? Foi um top. Então. Aí, o que inclusive, esse conceito da pseudo-bondade, ele vai trabalhar todos esses conceitos. Porque, como eu já havia dito, a gente vai ver lei por lei, mas ele faz uma síntese e mistura tudo. E traz para a nossa vida, né? Não fica tão distante. Porque as leis realmente não são assim, é apenas uma forma didática de apresentá-las. Assim sendo, se vocês quiserem, eu proponho uma outra coisa. Se vocês quiserem, outros alunos poderão expor os outros vídeos. O que vocês acham? Forma um grupão. Por exemplo, a Noeli, ela pode apresentar as leis divinas no trabalho. Aí a gente tem as leis divinas no centro espírita. Talvez essa seja mais para os tarefeiros. Se for interessante. Você está falando que aí a gente programa para que cada semana das férias tenha uma, eu não sei quanto tempo leva, mas uma ou duas apresentações. Por exemplo, cada um vê um vídeo e prepara a apresentação do vídeo, é isso a discussão? Isso. Agora, então, na verdade, são 4, né? No trabalho, no ambiente que ele usa o centro espírita, que são casos reais. Mas pode ser de qualquer trabalho voluntário, tá? Grupo de trabalho voluntário. Aí tem no ambiente familiar. No ambiente familiar, ele divide em 2, o casal e os filhos. Então, seriam 4 apresentações. Se vocês quiserem pegar alguma coisa para expor, seria também muito interessante. A gente aprenderia com vocês, mas daí é uma exposição simples, um resumo para que a gente pudesse discutir realmente. É tipo um grupo de estudo. Viu, Gláucia? Oi. E aí, teoricamente, o ideal seria que todos vissem antes o vídeo, né? Sim, mas assim, por isso que eu peço para vocês, toda vez que vocês forem apresentar alguma coisa, fazer um breve resumo, porque sempre vai ter alguém que não viu. Tá. Tá?
E aí eu gostaria que vocês pensassem. A Noeli, por exemplo, que fez já um trabalho do primeiro vídeo, eu até perguntei para ela, você gostaria de expor assim? Ela falou que gostaria, né, Noeli? Isso, na verdade eu não fiz com essa intenção, eu fui assistindo o vídeo e ele foi me tocando bastante, porque justamente ele usa como exemplo uma situação de escola. E como eu trabalhei na educação por muitos anos, foi muito significativo para mim tudo que ele falou. Aí eu comecei a anotar. Ele foi falando, eu comecei a anotar, e aí depois eu peguei e transformei aquilo numa síntese, fiz uma tabela das coisas que ele falou para eu não esquecer. E mandei para você dar uma lida, tudo, porque eu fiquei tão encantada que eu resolvi compartilhar, queria compartilhar com alguém, né? Mas tudo bem, eu posso compartilhar, assim, não fala tudo, o que eu coloquei não fala tudo que ele falou, assim, foi o que foi mais significativo para mim, então é muito legal que todo mundo assista para a gente conversar depois sobre isso, porque a gente coloca naquilo que a gente ouve, né, as nossas vivências, né, e aí o que é mais significativo para mim, às vezes, para outro, foi outro ponto, então só enriquece. Mas eu disse para você que eu aceitaria o desafio, sim, né, porque fiquei encantada com o vídeo. Então, gente, é um grupo que gosta de estudar e a gente aproveita isso, né? Eu também gosto e a gente vai trocando informações. Inclusive, esse ambiente de trabalho, ele escolheu um professor e a Noeli ficou bastante identificada por ela ter sido professora também. Mas serve para qualquer ambiente de trabalho. Inclusive, hoje, a exposição da Rita, ela fala assim, como que às vezes a gente pensa que está fazendo bem e está fazendo mal, ele toca exatamente nesse ponto, né, Noeli? Então, eu proponho para vocês, se vocês se interessarem, vocês podiam exercitar, porque quem prepara a aula ou a exposição, não seria aula, porque é um grupo de estudo, é o que mais aprende, sempre. Então, a chance de vocês também terem essa oportunidade de expor o pensamento de vocês. Aí vocês vão pensando, né? E eu me coloco à disposição. E eu não tinha falado isso com a Rita ainda, Rita, porque não tinha ainda obtido a resposta que a Osibere acabou de me dar. Muito bom. Então, a gente podia ficar combinado. Eu espero que vocês, né, gostem da ideia, e nem que for um grupo menor, que nem todo mundo pode participar, mas vai ser muito, muito, muito enriquecedor para o nosso estudo. E é isso. Eu acho que também vai ser legal se tiver os alunos dos outros anos, porque é uma forma da gente se conhecer também, né? E interagir, né? Então, a gente pode convidar o pessoal, né? Então. Porque aí cada um está num ano, cada um vai ter vai ter uma bagagem também, né, para poder fazer, né, para poder entender, para poder, inclusive, discutir, né, trazer contribuições, né? Com certeza, inclusive, esses vídeos, eles são muito próximos a nós, porque são situações que todos nós passamos. Uhum. Agora, eu me dispus, porque esse livro, ele não existe em PDF. Então, o vídeo, é claro que é muito bom, só que ele é uma parte resumida. E aí eu me propus a emprestar para a Noeli o livro e também me proponho a fazer um rodízio do livro, para que vocês possam também ler o livro no tema que vocês quiserem expor o caso, porque são 4 casos, na verdade. Aí continuaria sendo na quinta, né? Sim, sim. Isso.
O nome dele é Alírio Cerqueira Filho? É. Então, é isso, pessoal. Vocês vão pensando e a gente vai elaborando. Não fiquem assim, vou ter que fazer uma apresentação. Não, gente, é super simples. É só para a gente abrir as discussões. Qual tá? que é o nome do livro, Glaucio? As Leis Divinas em Nossa Vida. Sabe o link que eu te mandei no grupo? Sim. Dos vídeos? Sim. É a capa do livro, é a capa do vídeo. Tá. E vai dar certinho, porque no mês de julho são 4 semanas. Então, Kathleen, eu conto com você apresentar, viu, Kathleen? Porque você está em todos os anos, todas as aulas. Eu vou aprender bastante coisa. Eu só que... Olha a câmera, viu, Kathleen? É para ligar. Então, e é isso, pessoal. Ótimo. Boa noite para vocês. Boa noite. E uma boa semana. Muito obrigada. Legal. Bom, vamos seguindo, então, agora. A Noeli vai fazer as vibrações para a gente e a Grace a prece final. Vamos lá, pessoal? Fica à vontade, Noeli. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar. Vamos respirar lenta e profundamente. Vamos nos concentrar em toda a energia que nos rodeia nesse ambiente que foi carinhosamente preparado pela espiritualidade superior que orienta o nosso grupo e que está na casa de cada um de nós agora. E vamos deixar que essa energia nos penetre e flua por meio de nós para que possamos direcioná-la nessas vibrações que vamos fazer. Vamos inicialmente visualizar o nosso planeta nos irmanando com as forças que exalam da perfeita criação do Senhor, intensificando em nós o desejo de abraçar e proteger toda a criação. Vamos vibrar por todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, para que a luz divina penetre em suas mentes e corações, trazendo paz, entendimento e equilíbrio. Vamos vibrar por todos os países, seus povos e seus dirigentes, para que as ações e decisões sejam guiadas pelo amor, pelo respeito mútuo e fraternidade, principalmente neste momento que estamos vivenciando de fragilidade mundial devido a essa situação de pandemia que estamos vivenciando. Vamos vibrar por todas as instituições que abrigam pessoas necessitadas de cuidados especiais, sejam elas os orfanatos, casas de repouso, asilos, sanatórios, penitenciárias e tantas outras, para que a luz possa penetrar os corações e mentes de seus trabalhadores e protegidos, a fim de trazer o entendimento e o alívio de suas dores e angústias. Vamos vibrar especialmente neste momento de fragilidade da saúde da humanidade, pelos hospitais e demais instituições de saúde, de forma que os profissionais de saúde sejam beneficiados com o fortalecimento de suas energias, para poderem continuar equilibrados e firmes no socorro e se tornarem receptivos ao auxílio espiritual que certamente estão recebendo e que intensifica o atendimento aos enfermos. Vamos vibrar pelos enfermos em todas as moléstias, não só do Covid, internados nas instituições ou em tratamento domiciliar,
para que se tornem receptivos ao tratamento espiritual que lhes é direcionado, proporcionando o alívio ou a cura de acordo com o merecimento de cada um. Vamos vibrar por todas as instituições religiosas que trazem sementes de luz e de amor à humanidade, especialmente por nossa casa espírita, para que os emissários do Senhor e os tarefeiros sejam fortalecidos neste intercâmbio com a esfera superior, trazendo luz e conhecimento aos assistidos e estudantes da doutrina. Vamos agora visualizar esta energia vibratória se aproximando mais e mais de nós, iluminando o nosso entorno, a nossa cidade, o nosso bairro, penetrando em nossos lares, fluidificando as nossas águas, purificando o nosso ambiente, trazendo paz, harmonia e amor. Finalmente, vamos vibrar por nós mesmos para que possamos nos fortalecer nos ensinamentos do nosso Pai Maior, buscando a serenidade, o discernimento, o equilíbrio e o amor necessários à nossa evolução. Que assim seja. Bom, continuemos com as nossas mentes serenas. Vamos agradecer a Deus e a Jesus Cristo por mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham e pedimos também para que continuem conosco nessa jornada. Agradecer aos ensinamentos de nossos orientadores, pelo nosso grupo, tantos os colegas presentes e também os que não puderam estar presentes hoje. E agradecer pela nossa casa espírita. E, por fim, que possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Maria Helena, você vai montar a escala, né? Agora para a próxima aula, né? Isso. Pessoal, para a próxima aula, quem faz a agenda cristã?